Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxa Educa. Eu sou o professor Júlio para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje a gente vai continuar falando de um assunto muito interessante que nós temos falado nas últimas 3 aulas. Falamos sobre números racionais. Então, os números racionais, a gente já conversou que eles são divididos em 4 principais partes. Nós falamos das frações próprias, das frações impróprias. Chegamos a falar também dos números mistos, que é quando eu tenho uma parte inteira e eu tenho a outra parte que é fracionária. Falamos dos números decimais propriamente ditos, que é a nossa terceira parte. Por fim, chegamos nas dízimas e dízimas periódicas. Observem isso. Eu estou falando de dízima periódica. Então, o que significa uma dízima ser periódica? Significa que ela tem que ter um período. Se ela tem um período, quer dizer que ela se repete. Período é o tempo que a gente demora para que um evento aconteça. O período de um dia em horas é 24 horas. O período de uma hora em segundos é 3.600 segundos. O período de uma hora em minutos são 60 minutos. Enfim, então nós vamos olhar o que é essa dízima periódica e vamos ver algumas aplicações. Então me acompanhe aqui. Vou colocar minha canetinha aqui para a gente escrever caso necessário. Olha isso, olha esse exemplo. Quem não gosta de um bolo? Eu particularmente sou apaixonado. Não sei fazer, mas minha esposa, minha mãe, minha avó fazem bolos assim sensacionais. E aí eu falei o seguinte, gente, vou pegar e vou olhar uma receita de um bolo para levar para aula. E olha aqui, os ingredientes do nosso bolo. Manteiga, 3/4, percebam que é 3 sobre 4, nós já aprendemos como é que faz essa leitura, então 3 sobre 4 na fração é 3/4 de xícara de chá de manteiga. Açúcar, a gente vai utilizar 2 xícaras de chá, tá bom? Ovos, nós vamos ter que utilizar 4 unidades, ou seja, 4 ovos. Farinha de trigo, nós vamos utilizar também 2 xícaras de chá. Amido de milho, 1 xícara de chá. Leite, 1 xícara de chá. Fermento químico em pó, 1 colher de sopa. Uma pitadinha de sal, já viu aquela pitadinha? Vamos usar 1 colher de chá de baunilha. Por fim, 2/3 da xícara de manteiga aqui, certo? Perceba então que eu coloquei, porque a gente vai ter duas etapas. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei até sendo o mesmo ingrediente, a manteiga. Observe que tem manteiga aqui. Tem manteiga aqui. E na manteiga, Júlio, o que está acontecendo? Eu tenho uma fração. Certo? Eu tenho uma fração tanto aqui na primeira parte quanto aqui na última parte. E essa fração que eu coloquei na primeira parte, ela é uma fração que dá um número decimal exato. Concorda comigo? Se eu tiver 3 e vou dividir para 4 pessoas, quanto que vai dar? Se você resolver essa divisão, dividindo 3 por 4, você vai colocar que não vai dar 0, e aí você pode aumentar um 0, e aí 4 vezes que número? Dá 7, né? Que aqui daria 28, sobrou-se 2, acrescento um 0 aqui, 20 dividido por 4 deu 5. Então aqui deu 20, 0, 0. Então quer dizer que é 0,75 exato. Não continuou, não é uma dízima periódica. Agora, olha esse exemplo aqui embaixo. 2 sobre 3, ou seja, 2/3. Júlio, como é que eu vou dividir 2 para 3 pessoas? Simples, você pega e faz a divisão. Vou fazer aqui do lado, ó, pertinho do meu bolo. 2 dividido por 3. Coloquei o 0, acrescentei um 0. 20 dividido por 3, pessoal, quanto que é? 6, muito bem. Então aqui deu 18. 2, acrescento um 0. 20 dividido por 3 de novo. 6, dá quanto? 18. O que aconteceu? 2, acrescenta um 0. E assim, isso aqui vai se repetir. E esse 6 vai se repetir infinitamente. Ou seja, ele é uma dízima periódica. É um número decimal, certo? Que tem o período 6, ou seja, o 6 é o elemento que vai se repetir, ok?
Então, muitas das vezes a gente vê situações que aparecem uma fração que representará uma dízima periódica. Olha aqui comigo. O que eu acabei de falar. 2/3, mas agora eu fiz graficamente, eu fiz a figura para vocês verem. Então eu tenho 2 coloridinho de um total de 3, dividido 2 em 3 dá 0,6666666666666 e infinitamente esse 6 aí, tá ok? Muito bom. Então vamos lá. Aqui eu tinha alguns copos. Esses copos contêm água, um líquido no seu interior. E eu fiz algumas frações. Primeiro, o copo inteiro. Ele era um inteiro com a água preenchida. Depois, eu tirei 1/4, ou seja, me restou 3/4 de água no interior desse copo. Por fim, o que eu fiz? Eu tirei mais um pouquinho, me restando 2/3 no interior desse copo. Tirei mais um pouquinho, me restou 1/2. Percebam que aqui eu tenho o número inteiro, bacana, bonito, Júlio. No 3/4 eu tenho uma divisão, mas é uma divisão exata, que vai dar 0,75, certo? 2/3 que a gente já fez, que... Peraí que eu vou voltar aqui. 2/3 que a gente já fez, já resolveu esse cálculo, que vai dar 0,6666 infinitamente. Por fim, 1/2, que é meio, 0,5. Número decimal, mas é um decimal exato, então ele não tem uma dízima periódica. Um número inteiro, que é o 1. Uma dízima periódica de período 6 e um número decimal exato, que é o 0,5. E aí você me pergunta assim, Júlio, mas esse número é só escrever assim, então? 0,6 e coloco os 3 pontinhos? Ou eu escrevo 0,66 e coloco os 3 pontinhos? Ou eu escrevo 0,666 e coloco os 3 pontinhos? Como é que eu faço essa escrita, então, de uma dízima periódica? Me acompanha que a gente vai fazer. Na verdade, aqui é a representação destas dízimas periódicas. Então, observe, quando eu fizer 5 dividido por 6, o que vai dar? Quando você resolver essa divisão, se vocês quiserem, eu vou até resolver daqui a pouquinho com vocês, dá o quê? Dá 0,8333. Então, qual que é o período? Esse 3 aqui. O 3 que está se repetindo. Então, depois do 3, eu repeti o 3 2 vezes, 3 vezes, coloquei 3 pontinhos para a pessoa que estiver lendo esse número entender que é uma dízima periódica que tem o período igual a 3 aqui, certo? Se você quiser, você pode escrever como esse número. Você pode escrever 0,83, eu até deixei para mim anotar junto com vocês, e você vai fazer um tracinho em cima do período. O que se repete depois aqui? Não é o 3? Faz um tracinho em cima dele. Tá? Muito bom. 32/99. 32/99, qual que é o período? 32, 32, 32, 32, 32, 32. Então, é uma dízima periódica. E é uma dízima periódica de quê? De período que não é apenas o número, como é no primeiro caso. Não é apenas o 3. Agora, o período é o 32, 32, 32, 32. Vamos marcar esse período aqui, gente. Então, o período é esse aqui, ó. Ó, Júlio, comecei então a compreender o que é um período. E se eu posso escrever como eu coloquei aqui, em cima, o período é o 32, eu faço um tracinho em cima do 32, certo? Então assim eu consigo escrever uma dízima periódica. Às vezes as pessoas me falam assim, Júlio, como é que você sabe se um número vai dar uma dízima periódica? Como é que você sabe se ele não vai dar uma dízima periódica? Ou melhor, como é que eu faço o contrário? Vamos supor que o número deu 0,6666. Esse aqui, ó. O 2/3. Como é que você faz para encontrar a fração que o gerou? A fração que o originou? Vamos tentar fazer esse? Então, esse é um ótimo exemplo. 0,666. Ok? Perceba então que isso aqui é a mesma coisa que 0,6 e o período é o 6. Eu posso colocar um tracinho aqui em cima. Tudo bem? Muito bom.
Se o período é 6, como é que eu faço para encontrar a fração geratriz, a fração que o gerou, a fração que o originou? Eu vou pegar o período, no caso aqui é o 6, e vou contabilizar quantos números do último número do período, ou seja, o último número da minha direita, eu tenho até chegar na vírgula. Quantas vezes? Então, ó, tava aqui, né? Uma casa, eu chego na vírgula. Se é uma casa, eu coloco um 9. Coloquei um 9. Então, a fração que gerou o 0,666 é 6 nonos. Uai, Júlio, você acabou de me falar que era 2 sobre 3. Verdade. O que aconteceu? O meu 2 terços, será que vira 6 nonos? O que acontece? Vamos melhorar esses 6 nonos? Então, eu vou dividir tanto o numerador por 3 quanto o denominador por 3. Posso fazer isso? Sim. Se eu faço em cima, eu faço embaixo. Se eu faço no numerador, eu faço no denominador. Eu vou simplificar, tá? Divide-se, então, 6 por 3. Quanto que é 6 dividido por 3? Deu 2. Quanto que é 9 dividido por 3? Vai dar 3. 2 terços. Ó, conseguimos, então, chegar na mesma coisa que é os nossos 2 terços. Mesma coisa que 0,32. Percebam, então, que é 0,32, certo? Faz o tracinho aqui em cima. O período é 32. Então, tem duas casas que estão abaixo do tracinho. Então, eu copio o período, que é 32, e coloco, em vez de um 9, como são 2... Desculpa, pessoal. Em vez de um 9, coloquei 2 9. Então, deu 32 sobre 99. Tudo bem? Então, essa parte de números racionais de dízima periódica é justamente isso. É mostrar que a gente tem um período. A dízima periódica ela vai ter um período, ou seja, é um número que vai se repetir. Tá bom? Aqui então falando um pouquinho sobre fração geratriz. É aquela que quando dividimos seu numerador pelo denominador, resulta então em uma dízima periódica. É o que a gente acabou de fazer. Observa aqui, 0,444 é uma dízima periódica, certo? E eu falo que ela é uma dízima periódica simples porque o período é o 4. Que número que gerou esse 0,4444? Isso aqui não é a mesma coisa que 0,4, certo? Com um tracinho aqui do período. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar 4, só tem um número abaixo do meu traço, e como é só um nono. Então, 4 nonos que gerou esse 0,444 e assim por diante, certo? 3,555. Então, eu vou transformar apenas a parte de dízima para o quê? Para a fração. Então, eu vou deixar o meu 3 inteiro e a parte de dízima ficaria só o 0,555, né? Então, olha aqui, ó, 3,555. Ó, vou apagar, peraí. Muito bom, tô ótimo com esse recurso agora, gente. Então, aqui, ó, vou colocar 3,5 e vou colocar um tracinho. O 5, então, é o numerador. Eu vou colocar aqui, então é 3 inteiros, que ele vai continuar. E o 5, que é o numerador, que é o período, sobre quanto? Sobre 9. É só um 9. Por quê? Só tem um período. Ok? Beleza? Pessoal, vou pular a letra C para a gente fazer pelo menos um exemplo aqui de exercício. E eu vou deixar alguns para vocês fazerem em casa, certo? Olha o que aconteceu. Renato dividiu 2 números inteiros positivos em sua calculadora e obteve como resultado a dízima periódica 0,454545. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, no lugar do numerador tivesse o denominador, e no lugar do denominador tivesse o numerador, quanto que daria essa resposta, certo? Vamos ver então qual fração originou 0,4545? Vamos lá. 0,4545 é o 0,45 com um tracinho em cima. Portanto, é o 45, que é o período, sobre 2 casas, 99. Então, a fração que gerou é o 45 sobre 99. Muito bem. E se eu pegasse esse 45 sobre 99 e invertesse? Então, onde é o numerador, vai virar o denominador, e onde é o denominador, vai virar o numerador. Vai ficar assim, né? 99... dividido por 45. Júlio, como é que eu divido 99 por 45? Faz a divisão normal. Estou colocando aqui, ó.
99 dividido por 45. Quanto que dá? 99 dividido por 45, 2. Porque 2 vezes 45 deu 90, certo? 99 menos 90, sobrou-se 9. Ó, eu já eliminei A e a B. A e a B eu já resolvi, já eliminei. O que eu faço agora? Eu vou acrescentar um zero, certo? Se eu acrescento um zero, eu coloco a vírgula aqui. Então, deu 2, certo? Quantas vezes que o 45 cabe dentro do 90? Muito bem, quem falou 2? 2 vezes 45, 90. Então, já deu o resto zero. A resposta tem que ser 2,2, que é a letra E de escola aqui, certo? Pessoal, então fração geratriz é bem isso, bem tranquilo. Então, olha, por exemplo, isso aqui, ó. Seja x igual a 1,123, 123, 3 pontinhos, sempre continua, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. A diferença entre o numerador e o denominador da sua representação fracionária é quanto? Vamos achar, então, primeiro essa parte aqui, né? Que é a parte da minha fração geratriz. Vamos lá. Então, vamos considerar que é 123 é o período, né? Então, vamos colocar aqui vou colocar 0, depois eu acrescento 1 inteiro, tá? 0,123. Então, que número que gerou esses 0,123? É o 123 sobre quanto? 99? Não, 3 casas, né, gente? 999. Júlio, beleza. A pergunta é, a diferença entre o numerador e o denominador é de quanto? Como é que eu faço a diferença entre o numerador e o denominador? Vocês perceberam que eu tenho um inteiro aqui? Cadê? De outra cor. Amarelo. Esse um inteiro significa que é 999 sobre 99. E se eu fosse somar, ficaria isso. 999 sobre 999 acrescido ou somado a 123 sobre 999. 999 por 999, quando eu fizer essa divisão, isso aqui não dá 1? É a mesma coisa do inteiro, tá? Muito bom. Vamos continuar a soma aqui, então. 999 mais 123 deu quanto, gente? Júlio, nem sei. Pensa, acrescentei 1, já chegou no 1000. Então, aqui deu 1122. Dividido por quanto? Preserva-se a base, preserva-se o denominador. Então, preservei o denominador, que era 999. A pergunta é, a diferença é subtração. Então, quanto que é 1122 menos 999? 1122 menos 999. Se você for resolver essa conta, você vai encontrar 123, que é, então, a nossa letra A. Tudo bem? Pessoal, deixei esse terceiro exemplo aqui, mas eu vou deixar ele um pouco aqui para vocês fazerem e treinarem para nós, tá ok? Queria agradecer a participação de cada um de vocês na nossa aula. Grande abraço e até a próxima. Valeu!